No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Sidney Dalfofo. O Sidney, você foi do princípio do CETIL, né? Sim. Que foi uma empresa que explodiu. Você fez muito curso no tempo do CETIL? Com certeza, né? Porque era brigar. E aqui toda semana tinha novidade, né? A gente tinha que estudar mesmo, porque era uma coisa em ebulição. Né? Muito, muito, muito. E a tecnologia já naquela época já começou a mudar muito, né? O próprio COBOL que a gente usava, depois ainda tinha os heróis que começaram a usar, mas já vinha outras linguagens e tal, né? Embora eu no começo não fui mesmo programador, eu já entrei quase como analista de sistemas. Então eu não tinha, na época era bem separado, hoje em dia você faz tudo junto. Então você tinha que fazer a análise do programa, do sistema como um todo, e passava para o programador, então esse sim escrevia, né? Depois eu fui para, isso eu fiquei 4 anos ali, muito mais chamava no controle de qualidade. Então eu fazia o controle de qualidade de digitação. As meninas digitavam e eu fazia as correções do que elas faziam, né? Esse foi meu primeiro trabalho lá. E você fazia só folha de pagamento e caneta de imposto? Não, tinha bancos, o forte eram os bancos, né? Tá? Depois tinha os carnês de IPTU, tinha a folha de pagamento, era o grande... Só que a folha ela tinha os seus altos e baixos, a época de folha, e depois tinha ativo imobilizado, que também se fazia, e o IPTU, né? Quando vinha o IPTU, parava tudo, porque era todo mundo... porque são milhares, né? Não, a gente chegava a grampear a capinha de carnê, né? Tá? E eles foram muito eficientes nessa... Tanto que depois o próprio CETIL, ele continuou nessa área pública, né? Tá? E aí partiu para a contabilidade pública e tal, mas eu já estava fora. Daí depois do CETIL eu já fui para a Universidade Federal já como analista de sistema mesmo. Então lá tem os programadores, né? É porque geralmente federal assim, tem equipamento e não tem gente, né? Não tinha gente, tá? Então, mas por outro lado tinha estagiários, muitos, tá? Então a gente fazia grandes projetos, mas o projeto tinha que ter começo, meio e fim, quer dizer, como todo projeto, mas lá tinha que acontecer mesmo, né? Não tinha como prorrogar. Porque você contava com aquele semestre daqueles alunos. Então, às vezes tinha 15, 20 alunos trabalhando junto com a gente, tá? Você tinha que saber direitinho a atribuição para cada um, porque terminava o semestre e era outra turma depois, tá? Então, a gente, nesse sentido, levava bastante a questão de disciplina de projeto, né? Porque uma das coisas que sempre foi complicado na área de sistemas foi a questão das entregas, tá? Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso, do meu curso de informática, foi justamente essa questão da administração de tempo na entrega de projetos. Tá? Sempre foi o calcanhar de Aquiles de entregar um pouco mais, entregava pela metade. E hoje em dia, ainda como você tem os sistemas integrados, tudo bem, se esse módulo aqui não funciona, você consegue substituir. Mas naquela época não, você fazia de começo ao fim tudo. Então não podia ter falhas. Né? Você tinha, no projeto tinha que prever todos esses módulos ali, né? Tinha que fazer acontecer tudo ali. Deve ter módulos, né? Sim, tá. E na universidade eu trabalhava também com a folha de pagamento. Eu cheguei na universidade no final dos anos do governo militar. O Figueiredo estava saindo. Eu cheguei lá uma semana depois que o Figueiredo... Tem uma passagem bem interessante que ele teve em Florianópolis. Xingaram ele lá, ele queria brigar, ele desceu, peitou o pessoal, né? Chamaram ele, a mãe dele, não sei o que, ele se queimou. Ele desceu estava na sacada em cima, desceu embaixo lá e aí... Prenderam estudante? Prenderam uma moça, que eu conheço. Então, eu cheguei numa época de muita evolução. E a universidade, então, aquilo era greve para tudo quanto é jeito. E era interessante que fazia-se greve, mas a folha de pagamento tinha que sair. Né? Ninguém queria ficar sem salário. Então, eu estava numa situação interessante, porque eu agradava e desagradava os dois lados, né? Os grevistas, porque tinha que parar, e os não grevistas, porque tinha que fazer a folha de pagamento, pagar todo mundo. Se eu não trabalhava, não saía a folha. Claro. Então, a gente tinha que conciliar isso tudo.
E é interessante que a gente via ali os grupos agindo por trás, quer dizer, né? Então, e aquele grupo vinha desde a Associação dos Funcionários, ia tal, e elegia um reitor, né? Porque tinha as... Nessa época já começou com as eleições, então eram os funcionários, tinham voto, os alunos e os professores. Funcionário, né? Na época já tinha uns 3 mil e tanto. Aquilo é uma verdadeira pequena cidade, né? E depois isso, claro, com o advento da informática mudou bastante, né? Mas, por outro lado, também eram cursos assim de excelência, né? Então, tinha os funcionários administrativos até que não eram tanto. Tinha muitos ligados aos laboratórios, isso ali tudo, né? Tá? E com isso, assim, foi um aprendizado e tanto, né? Tá? Tanto que depois, vim para a Ceval, a gente usou tudo aquilo ali. Já saiu de professor de lá, né? Já veio professor. Porque era uma área que estava começando, que é a área de microinformática, tá? Ninguém sabia, quer dizer, a gente tinha que estudar, tá? A vantagem é que já tinha muita coisa já em português, tá? Porque no princípio era inglês. Então começaram já com as planilhas, né? Com os editores de texto, né? Ali, nisso veio, aqui em Blumenau foi desenvolvido o Fácil, né? Que foi o primeiro língua portuguesa. Foi, e depois existia nessa época uma proteção de mercado. Então, os editores de texto, por exemplo, tinham que ser fabricados no Brasil, tá? Não podia ter o Word, aqueles estrangeiros lá. E com isso, a Fácil, ela aproveitou esse filão ali e foi em frente, né? Eu sabe o que eu sofri um tempo? Eu sofri um tempo que estava traduzindo, dava uma piscadinha e o Fácil sempre dizia embaixo assim, que é para salvar, né? Mas a gente na hora que você está trabalhando, você esquece que tem que salvar. Piscada de luz já ia. Perdia 10, 12, 15 páginas que já tinha traduzido, começar tudo de novo. Uma piscadinha, né? Só uma piscadinha. Hoje não tem. Hoje ele dá para restaurar. Sim. Né? Perde só as últimas palavras que a gente escreveu ali perto. E depois os sistemas ficaram muito amigáveis, né? Agora muito mais ainda com a inteligência artificial. Mas antes hoje em dia você tem os botões, tem os Fs, tem as funções e tal, mas naquela época não, era Ctrl A, fazia Ctrl B, Ctrl C, trocava de linha, era aquilo tudo, né? Ainda até hoje pode fazer, né? Hoje em dia, como a gente sabe disso, a gente ganha um monte de tempo. Então, no final, eu quero copiar alguma coisa. Um Ctrl-C, o Ctrl-C, Ctrl-V veio daí, né? Sim. Para salvar e duplicar, né? Mas, assim, eu com o CETIL viajava um pouco, porque a gente fazia as implantações, mas era aqui mais no estado, né? Depois, com a Sênior, aí sim eu comecei a viajar mesmo. Começou a vender? Não, eu não trabalhava com vendas. Eu era a segunda leva. Tá. E o vendedor vendia o sistema. Depois a minha função era fazer a implantação, né? Mas numa época de você levava o sistema no disquete e implantava o sistema lá no computador. Também não tem mais, disquete acabou. E aí a gente ficava, eram programas grandes, porque o sistema inteiro estava lá, né? Tá? Ficava 3, 4 meses naquele cliente. Tá? E no começo, de fato, ia para o Brasil inteiro. Né? E de São Paulo para lá a gente ficava 15 dias. Ficava um final de semana lá e o outro voltava. E mão de obra tinha lá para o Nordeste, para a Silvatina também? Tinha porque eles já estavam treinados esperando que a gente só ensinasse o sistema como fazer, né? E teve assim grandes surpresas. Por exemplo, na Bahia, né? A gente sempre tinha assim sempre uma depreciação, né? Do baiano mais devagar e tal. E olha, eu cheguei lá, trabalhei com, isso era eu não lembro se era Senac ou Sesc, mas time de excelência, tá? Que a gente implantava, assim, você tem também, claro, não que eu não peguei aqueles que não queriam muita coisa, né? Principalmente serviço público, era mais complicado. Mas quando era parceiro, que você ensina um pouquinho, ele vai, você vai criando, o serviço andava, rendia mesmo, né? Tá? Aqueles que não renderam nisso, eles são músicos. Que tinha, não sei se qual diz que baiano burro nasce morto, né? Diz que baiano burro nasce morto. Que eles são espertos. E para música mesmo tem que ter um chapéu. Sim. Né? E depois, assim, é um outro jeito diferente de viver, não que seja errado ou certo, é um jeito diferente, né? Até nem sei se não dão mais certo que nós, né? E
Daí depois, ultimamente, já era um pouco diferente. Então, como a empresa começou a credenciar as filiais, então as filiais já faziam esse trabalho lá. Então, no fim das contas, ficava Blumenau mais como pulmão. Então, ou era muito complicado que ninguém entendia, a gente tinha que ir fazer, ou era lá num cantão de todo tamanho que ninguém queria ir, a gente ia daqui. Tá? Então, no fim das contas, só sobrava as coisas boas para a gente aqui, né? Tá? Mas a vantagem é que quando ficava esse final de semana lá, aí eu virava turista mesmo, né? Eu aproveitava o meu gosto, né, por arte, teatro, né? Bibliotecas e museus, tá? E eles têm, né? E eles têm muita cultura. Tinha coisa assim, eu sempre quis, por exemplo, ver uma ópera e nunca conseguia, uma ópera inteira, né? E foi em Manaus, não? Não, isso foi no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Teatro Municipal do Rio. Só que os ingressos eram caríssimos. Então, quando a gente ficava mais tempo, a gente ficava de olho lá, não, vai ter um lançamento, uma pré-estreia e tal, aí aquela lá que a gente ia, né? O ensaio geral, né? O ensaio geral. Não, bons tempos, então. E o bacana com isso é que, assim, a gente também conhecia hotéis de todas as categorias, né? Eu estou tomando gosto de ver qual é o hotel que atende bem, que atende mal. Então, que é uma coisa que eu trago hoje para cá, tá? Então, eu sabia, quer dizer, como cliente, como é que eu gostaria de ser atendido. Sim. Né? E essa forma de atendimento que a gente queira ou não queira, tem que trazer para cá. Então, vou fazer uma pausa para não darmos comerciais e quando voltarmos, aí eu quero que você fale das suas viagens para o exterior. Foi pela empresa ou foi... Não, foi pela empresa, sim. Tá? Então, no próximo bloco.